Outro dia, não sei se é fake news ou não, até Cobori, se você souber, pode colocar aqui. Há anos atrás teve um tsunami, um terremoto no Japão, e um repórter brasileiro perguntou pro japonês na rua, né? Poxa, vocês não têm medo de morar em um país que tem tsunami, que tem terremoto? E essa pessoa que estava sendo entrevistada, ela falou: eu teria mais medo de morar no Brasil que em um farol, um semáforo, você pode tomar um tiro. Então, e aí a gente começa a entender que, poxa, o que que é liberdade? O que que é viver numa ditadura ou não? E aí eu queria até te perguntar, Cobori, aqui no Brasil, para o Estado ser mais forte, seria necessário a gente voltar a uma ditadura, o exército tomar conta ou não? Politicamente a gente consegue fazer com que isso, sem a questão de um exército tomar conta, mas ter um Estado mais. O que que seria necessário para a gente ter um Estado mais forte? Essa é uma decisão política, né? Como a gente vive numa democracia, por mais que seja uma democracia que a gente chama de uma democracia liberal e burguesa, a gente ainda tem um caminho da democracia via eleições. Tudo isso de o Estado ser mais forte ou não é uma decisão política. Existem uns trabalhistas que defendem o que a gente chama de um Estado desenvolvimentista, né? Que foi o que aconteceu no Japão, foi o que aconteceu na Coreia do Sul, que é um Estado, por mais ainda ligado no sistema capitalista, foi um Estado desenvolvimentista. Ou seja, eu sou o indutor da economia, eu tenho o papel de desenvolver a economia. Foi tudo isso que aconteceu e esses países se desenvolveram. Então, o que a gente, sob o ponto de vista econômico, defende é que o Estado seja forte e presente na economia. É ele que induz todos os investimentos e todos os setores estratégicos que devem se desenvolver. Então, o Estado, necessariamente, no meu ponto de vista, tem que ser mais forte. Eu costumo brincar, existem dois caminhos, né? Um, a gente continuar no nosso sistema democrático seguindo, e um outro que os mais radicais defendem, que é uma revolução. Não existe outro caminho. Uma revolução talvez seria o caminho mais rápido, mas obviamente muito mais traumático, né? De você mudar as coisas muito mais rapidamente. O outro é que no nosso sistema político a gente vê os partidos de esquerda tentando ocupar mais espaço para tentar implantar essa pauta de um Estado mais forte. O que é inegável é que o Estado brasileiro é grande, mas ele é grande para a minoria da população. A gente estava falando aqui no início da operação lá no Rio de Janeiro. Para a maioria da população, o Estado é inclusive ausente, né? Ele não está presente. E o Estado está presente para as classes dominantes, para a elite econômica, a gente sabe disso, né? É muito diferente a gente aqui em São Paulo, você morar aqui nos Jardins, Claro. né? Você morar no Jardim Europa, no Itaim, no Vila Olímpia, é outra realidade. Se você for começar a ir para a periferia, você vai ver a ausência do Estado na periferia e a presença muito forte dele onde estão as elites econômicas, né? Então, assim, o Estado existe, ele já é grande, só ele não está presente onde deveria estar, né? E é aquilo que eu falo, o poder econômico se traduz em poder político, né? Tudo que a gente vê acontecendo no Congresso é sempre para defender o interesse dessa classe dominante, que é a minoria, né? Tudo que você tenta passar no Congresso politicamente para tornar o Estado mais presente para as populações mais carentes, você vê que isso é barrado no Congresso Nacional, né? Mas é o caminho que a gente tem. Se a gente optou por não fazer uma revolução, a gente tem que tentar mudar o sistema político de dentro dele, né? Quando você fala revolução, seria o exército tomar frente? É uma revolução que as pessoas falam, é o estilo do que aconteceu na China, uma revolução comunista, né? Você tomar o Estado, as classes trabalhadoras, no caso na China, né? Os camponeses, a classe trabalhadora que tomou o poder na China, né? Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, voltou-se a Guerra Civil, na realidade, durante a Segunda Guerra Mundial já existia, né? Essa guerra civil do Mao Tse Tung contra o Partido Nacionalista ali do Chiang Kai-shek, né? E aí houve uma trégua ali, né, para combater inclusive a invasão japonesa na China, né? E a China estava do lado dos aliados, né? E aí recebeu ajuda também do Ocidente, mas literalmente foi o próprio povo chinês que conseguiu vencer ali, pelo menos no território chinês, a Segunda Guerra Mundial, expulsar o Japão do território da China, até porque os Estados Unidos estavam guerreando com o Japão em outras ilhas, né? Obviamente fornecendo ajuda na medida do possível, mas basicamente foi o povo chinês que expulsou o Império Japonês da China, né, que já tinha dominado Taiwan e já tinha entrado no norte da China. E aí, acabada a Segunda Guerra Mundial, aí eles terminou aquele acordo, né, para expulsar os japoneses da China, e eles voltaram para a Guerra Civil, que foi o Partido Nacionalista do Chiang Kai-shek contra o Exército Vermelho do Mao Tse Tung, né, e aí foi vencida essa Revolução Comunista, né, e aí o Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan, né, e se formou a ilha ali depois até, acho que a gente até falou aqui no outro episódio, né, que eles passaram a considerar que Taiwan era a China, mas eles por interesse nos Estados Unidos, né, mas aí teve a Revolução Comunista na China e eles implantaram um sistema comunista que está vigente até hoje, né, e obviamente implantada essa Revolução Comunista, eles colocaram
dentro do que eles julgavam ser necessário para tornar o Estado forte, né? Porque você sabe que o comunismo, na realidade, é o estágio final do socialismo. O socialismo ainda tem a presença do Estado e depois o comunismo seria a ausência total do Estado, né? Então, na realidade, apesar de ser o Partido Comunista Chinês, o regime na China é um regime socialista, né? O comunismo nem existe, né? O comunismo nem existe, no mundo não existe, né? Ainda é um ideal, né? Sim. A ser seguido, mas o sistema que existe na China é um sistema socialista, um socialismo de mercado, né? É um sistema onde o Estado forte organiza o sistema de mercado, né? As trocas comerciais, que tem mostrado, tem tido muito sucesso. Então, eu não vejo, assim, sinceramente, as pessoas que eu converso bastante, que são mais revolucionárias, né? Discordam de mim, mas eu não vejo um ambiente nem cultural e nem filosófico na nossa sociedade para implementar uma revolução. Uhum. Eu não consigo ver isso, tá? Por isso que eu ainda sou da pessoa que vai dialogar e tentar convencer que a gente tem um caminho a fazer dentro desse sistema político para que a gente melhore a situação de todo o povo com a presença mais forte do Estado, porque o Estado, eu sempre falo, é um terceiro que regula relações desiguais, né? Então, até no início, no surgimento do Estado, esse sempre foi o objetivo, né? Sempre, se não existir o Estado, é a lei do mais forte. O mais forte vai sempre subjugar o mais fraco, né? Então, o Estado é um terceiro que regula essa relação desigual. E, obviamente, se ele regula uma relação desigual, ele tem que estar lá para proteger o mais fraco, porque o mais forte não precisa de proteção, né? Então, e não é o que a gente costuma ver na maioria dos países, né? O Estado, em algum momento, ele é cooptado pelo poder econômico e ele está sempre defendendo, na realidade, os mais fortes, e não os mais fracos, né? Então, eu acho que se a gente não tem um ambiente com a revolução, a gente tem que arduamente seguir o caminho da democracia e da política para tentar mudar isso por dentro.